Existia o que ficou conhecido como populismo russo, né? Que eram os caras, foda, assim, que praticavam atentados. Sim. Contra lideranças e tal. Tem uma parte do Homem Revoltado do Camus que ele trata bastante desses caras e, em grande medida, eles vão ser parte da inspiração do romance Os Demônios, né? Do Dostoiévski. Você está ouvindo Teologia de Boteco. Trabalhadora, operária, camponesa, meninos, meninas e os que não se identificam com nenhum dos dois gêneros também. Aqui quem vos fala é ninguém mais, ninguém menos que o mais lindo e sensual âncora de todos os podcasts de toda a podosfera do mundo, Cristiano Barba, que você conhece do Pausa, do Gole e do Teologia de Boteco, esse podcast que você está ouvindo e vendo agora a introdução em vídeo, óbvio, né? Se você não sabe, a introdução de vídeo é gravada todos os domingos ali por 11h30, 11 e pouquinho, às vezes um pouco antes. Depende muito do meu humor e depende da minha disponibilidade. Às vezes eu saio pra tomar umas com a galera, daí saio um pouco mais tarde. Então, se você não sabia disso, no YouTube, no Instagram e no Twitter, você consegue assistir ao vivo e depois a gente bate um papo aí, responde pergunta, faz um monte de coisa. Bom, a introdução do Teologia de Boteco dessa semana, que é o 131, com o tema que, mano... Talvez os anarquistas aí vão ter um orgasmo. A participação dos anarquistas na Revolução Russa é o tema desse podcast. Mano, com quem? Com quem? A Cássio Augusto. O cara mais solicitado desse podcast é a Cássio Augusto. Gravamos aí essa semana, 2 semanas atrás, e tá indo pro ar hoje, beleza? Bom, introdução à Teologia de Boteco, você já sabe, na segunda, pra dizer da agenda, segunda-feira, Teologia de Boteco, terça-feira, Gole, quarta-feira, Pausa, quinta-feira, Gole, sexta-feira, esse dia foi louco, e Caderno do Fiado, sábado-feira não tem nada, domingo-feira, Gole com o Bigon, beleza? Quinta-feira com a Bia, domingo com o Bigon, terça-feira comigo. E eu acho que é isso. Próximo passo... Apoio com grana pro Teologia de Boteco. É uma coisa que às vezes as pessoas ficam pensando: ah, mano, mas você é anarquista e quer dinheiro, sabe? Porra, né? Esses dias eu vi um cara falando assim: ah, diz que é comunista, mas tem conta em banco. Eu falei: caralho, vai ter conta onde, filho da mãe? Enfim. Teologia de Boteco, você pode colaborar de várias formas. Você pode colaborar ouvindo Teologia de Boteco e dando feedback pra mim, né, que sou o produtor desse podcast, óbvio. Você pode, isso é muito gratificante. Você pode achar que é pouca coisa, mas meu amigo, minha amiga, não é pouca coisa. É muito gratificante saber que tem gente ouvindo, que tem gente curtindo, que tem gente reverberando esse papo aí. E nesse de reverberar, a segunda maneira que você pode colaborar com Teologia de Boteco, e não só com Teologia de Boteco, mas com todos os podcasts que você ouve, né? Você pode fazer esse podcast reverberar, você pode distribuir esse podcast nas suas redes sociais, Facebook, Twitter, nos seus comunicadores, Telegram, WhatsApp, coloca no seu Instagram. Eu sempre coloco um trechinho do podcast do Teologia de Boteco no Instagram. Se você tem interesse em divulgar também, me chama lá no Telegram, me chama no WhatsApp, que eu passo para você, e você coloca lá no teu Instagram e passa para todo mundo. Se você tem um grupo qualquer e por algum motivo entrou num assunto que foi discutido no Teologia de Boteco, repassa o link do Teologia de Boteco para as pessoas do teu grupo escutarem e pegarem o debate e tudo mais. Isso é muito gratificante também, porque faz com que novas pessoas conheçam a mídia podcast, e sempre que conhecem a mídia podcast como um todo, já é super positivo. E outra coisa que também é muito válido é você pegar... Opa, caiu minha caneta. E ensinar as pessoas que você conhece, que não conhecem a mídia podcast, como
é ouvir um podcast. Então você pega o celular do cara, instala o aplicativo, baixa os podcasts, assina alguns podcasts pro cara, ensina, né, ou pra moça, ensina pra ele como que funciona, o fato de você não precisar ouvir tudo de uma vez, pode ouvir um trecho, depois ouvir outro pedaço, assim como você faz com um livro, por exemplo, você não senta na cadeira e lê o livro do começo ao fim, você lê um pedaço, depois você lê outro. Se o livro for muito denso, você realmente não escuta ele todo, não lê ele todo, ou lê um pedaço, pensa, reflete, lê mais um pedaço, por aí vai. É a mesma coisa com o podcast. Se o podcast for mais divertido, mais leve, você pode ouvir ele numa paulada só. Se ele for mais denso, se ele for mais complexo de compreender, demora mais, você pode ouvir para por aí vai. E a terceira e não menos importante maneira, não menos importante, mas também não é a mais importante, tá? Fica bem claro aqui. É contribuir com grana pro Teologia de Boteco, que você faz pelo apoia.se/Teologia de Boteco, ou pelo PicPay no @Teologia de Boteco, ou no colabora.ai/Teologia de Boteco. São as 3 formas, por enquanto, terão mais daqui a pouco, de você colaborar com o Teologia de Boteco. E lá você coloca a grana, sei lá, acho que eu coloquei a partir de R$5, tem alguns que são limitados, né, que você tem que colocar quanto, então a partir de R$5, mas se você quiser colocar R$1, eu acho que R$1 não dá, porque R$1 já vai tudo pros caras, eu não sei como é que funciona, mas vai lá, a partir de R$1 você pode colocar e foda-se, já é válido. Algumas pessoas falaram na semana passada que eu falei bobagem, que eu não deveria ter dito pra dividir a grana, né, esses caras podem dar 200 conto pra mim, não dá 200 conto pra mim, dá 50 pra mim, 50 pro Chutando a Escada, 50 pro Vira Casaca, 50 pro Revolu Show, coisa do gênero. Mas, mano, a minha modestíssima opinião é que muito mais importante do que apenas um podcast forte ou um podcast com grana para investir em equipamento é ter uma podosfera forte. E ter uma podosfera forte é mais importante porque, porra, imagina as possibilidades, a variabilidade de temas, e ainda que não fossem de temas, imagina que esses 4 podcasts que eu citei, e ainda existem outros tantos, tratassem todas as semanas do mesmo assunto. Então vamos supor que o Vira Casaca fosse tratar também dos anarquistas na Revolução Russa, que o Chutando a Escada fosse tratar do mesmo assunto, que o Revolu Show fosse tratar do mesmo assunto. Ainda que fosse o mesmo assunto, o fato de haverem âncoras e pessoas diferentes na bancada tratando desses temas faria com que fossem 4 programas diferentes abordando 4 aspectos e perspectivas diferentes de um mesmo tema. E não é esse o caso. Então, quer dizer, eu gravo esse tema agora, daqui a uns 2 meses outros caras gravam e daí, porra, e o bagulho vai crescendo, e então é por isso que eu acho que é vital todo mundo, se você tiver a possibilidade de investir bastante dinheiro, não fechar todo o dinheiro aqui no Teologia de Boteco, mas distribuir entre toda a podosfera, ou não entre toda a podosfera, só a podosfera antifascista, tá? Quem for fascista manda tomar no cu, tá legal? Mas distribui entre esses caras, né? Por exemplo, Medicina em Debate, porra, dá uma grana pros caras também, que eu acho super, super, super importante o podcast dos caras. Babel, já falei semana passada, Nona Fala, que mudou de nome, antes era Nona Cast, agora é Nona Fala, e outros podcasts tantos, cara. Todos esses aí, pelo amor de Deus, acessa eles. E se você gostar, contribui com grana pra eles. Cada um deles tem um sistema diferente pra você dar a grana e tudo mais. No Teologia de Boteco é apoia.se/Teologia de Boteco, colabora.ai/Teologia de Boteco, ou no PicPay @Teologia de Boteco, beleza? E as pessoas que colaboram com grana, e outra coisa que é importantíssimo falar, cada podcast também tem um sistema diferente, não vou dizer como, não vou universalizar isso, fala que é assim, mas no Teologia de Boteco, o material produzido por mim, seja ele em vídeo, seja ele em áudio, seja ele em texto, sempre será livre para todo mundo, para quem colabora com grana, para quem não colabora com grana, sempre vai ser livre, tá? E a única coisa que vai haver uma diferença, um arrego para quem dá grana, é que a partir desse mês, no mês de outubro, eu vou sortear um livro por mês para cada contribuição, seria foda. Mas eu vou sortear um livro por mês entre os colaboradores do Teologia de Boteco, que com grana, claro. Então, se você é um colaborador do Teologia de Boteco com grana, faz o seguinte, vê lá se o teu e-mail tá certinho. Eu acredito que esteja certo, mas eu vou sortear um livro, vou fazer uma live especial para isso, talvez. Não sei se eu faço nessa live mesmo aqui, né, com todo domingo, ou se eu faço uma live específica para isso. Mas
mas vai acontecer em breve. Então, se você tá contribuindo no Teologia de Boteco, né, com grana, seja no PicPay, seja no Colabora Aí, seja no Apoia-se, você já tá concorrendo a nada mais, nada menos do que esse mega arrego que a gente ganhou aqui da autonomia literária, o livro do Mark Bray, Antifa, o manual antifascista. Já falei 1000 vezes esse livro aqui, né? Então não preciso nem falar nada, porque o livro é foda. Fui lá lá em São Paulo, tive lá, o meu veio autografado, desculpa, de vocês não vem. Então é isso. Mas nesse mês em específico, no mês de outubro, você pode ser que em outros meses seja só para os colaboradores, tá? Então fique esperto. Nesse mês de outubro vai ter um sorteio de um outro livro, segundo livro, que não é esse do Mark Bray, que é um livro especificamente sobre a Revolução Russa, que foi doado pelo meu querido Lucas, que ele vai ter um vídeo dele falando sobre o livro também, e vai ter um livro que vai ser sorteado para geral, todo mundo. Como que vai ser? Me aguardem, em breve eu vou fazer um vídeo específico dizendo como que você vai concorrer a esse livro. Só os ouvintes do Teologia de Boteco, é claro. Beleza? Mas eu vou fazer isso depois que esse programa que você está ouvindo agora for pro ar. Tá bom? Então é o seguinte, se você é colaborador com grana, a partir desse mês você concorre a um livro. Se você não é um colaborador com grana, pode ser que eu concorra. Pode ser que não concorra também. Beleza? O último momento para você colaborar com o projeto que a Aninha tá ajudando lá a divulgar, das abelhas sem ferrão lá na Amazônia. Então ouve a voz dela aí explicando para você, e se você tiver condições, por favor, colabore, porque é uma iniciativa muito importante. Oi galera, aqui é a Ana Rosa do podcast Apenã. Eu vim falar para vocês sobre um projeto que estamos desenvolvendo com o povo indígena Kayapó e em parceria com especialistas em meliponicultura do IFPA de Marabá. Você já ouviu falar em meliponicultura? É a criação de abelhas sem ferrão, como as nativas da região amazônica. Para os Kayapó, as Meikangate. E eles querem desenvolver esse projeto para produzir o mel da forma mais sustentável possível. Essa é a melhor forma que temos de enfrentar o caos climático, o desrespeito às comunidades indígenas e, por consequência, as queimadas na Amazônia. Esse projeto é importantíssimo para a biodiversidade amazônica e importantíssimo também para a comunidade indígena, que trouxe esse interesse para a conversa e está muito entusiasmado em ver o projeto. Agora venho pedir a tua colaboração no nosso financiamento coletivo que abrimos no Catarse. catarse.me/melindígena, tudo junto. Lá você vai encontrar mais informações sobre o projeto. Um grande abraço! Então é isso, só pra recordar, a agenda do Teologia de Boteco é segunda-feira Teologia de Boteco, terça-feira gole, quarta-feira pausa, quinta-feira gole, sexta-feira esse dia foi louco e como é que é o nome? Caderno fiado. Sábado feira não tem nada e no domingo feira gole com João Bigon. E agora fica aí com a participação dos anarquistas na Revolução Russa e mais um monte de coisa que eu falei com a casa e a gente se perdeu no meio e foi embora falando mal dos comunistas. Bom, vamos lá então, vai. Não sei direito, você que vai ter que me guiar aí, porque não sei nem como começar. Não, então é isso, Acácio, você não precisa nem de apresentação, você já é dono da casa aí, né? Se baixar a Polícia Federal, você já cai junto, tá ligado? Se um dia revelarem as conversas do Telegram aqui entre eu e você, vai todo mundo pra cadeia. Não faço nada ilegal não, mano. Não, nem eu também, eu só... negando até a morte. Viemos falar hoje sobre a participação dos anarcos na Revolução de Outubro na Rússia, é isso? Isso, vamos lá. Vamos ver o que é essa treta. Então, porque assim, todo mundo lembra só dos comunistas. No Brasil, de modo geral, as pessoas só pensam nos comunistas, pensa em esquerda, pensa em pensamento anticapitalista, sempre pensa nos comunistas, nunca tem nenhuma outra referência, tanto que, de modo bem grosseiro, aqui no Brasil, de modo geral, quando você pensa em esquerda, você pensa na Revolução Russa, você pensa no Stalin, né? Pois é, não, o que eu acho mais esquisito
lado, tem duas modas de jovem que me incomodam muito, cara. Falou tiozão agora. De um lado é essa história de anarcocapitalismo. E de outro é essa coisa que agora o Stalin virou um cara legal, mano. Vai se fuder, mano. Então, cara, me explica. Assassino do caralho. Vamos gravar um outro programa um dia explicando Stalin matou pouco nazista, mas isso não faz dele uma pessoa boa, cara. Não, e ele não matou porra nenhuma. Era uma guerra de estados. Sim. É meio ridículo falar que o Stalin matou nazista, porque, tipo, objetivamente o que você tinha era uma guerra entre a União Soviética e a Alemanha. Ele não estava matando os caras porque os caras eram nazistas. E mais, uma resposta boa para isso é o seguinte: o Homenagem à Catalunha, que é do George Orwell, que é um cara que, no livro ele conta, né? Ele sai da Inglaterra para lutar nas brigadas internacionais na Revolução Espanhola. Ele sai como membro do Partido Comunista Inglês, né? Só que ele tinha uma tendência trotskista. Ele chega e vai para as fileiras do POUM, né? que era um partido anti-stalinista, obviamente, porque era um partido trotskista. E no fundo, o que acontece é que quando as brigadas estavam se organizando de forma autônoma, né, em menor escala de pessoas, o POUM, e em maior, obviamente, os anarquistas, principalmente a coluna do Vuk e tal, a ajuda, entre aspas, da União Soviética é desarmar toda a população e dizer: não, a gente vai cuidar dessa treta aqui. E eles acabam desmobilizando a resistência popular ao avanço deles. Ao avanço das tropas do Franco, né, que estava voltando do Marrocos. Então, no fundo, a Revolução Espanhola eu acho bem da hora também por causa disso, porque o que acontece? Os nazis tomando lugar lá, a Itália fascista apoiava não oficialmente, né, a milícia franco-católica, né, liderada pelo Franco. A França e a Inglaterra, como países liberais, fingiam que não estava acontecendo nada, quer dizer, eles sabiam do que estava em disputa ali, mas, né, meteram aquela neutralidade clássica. E a União Soviética, ao querer tomar a frente, porque obviamente tinha receio que os anarquistas e os trotskistas ganhassem força ali na Espanha, foi boicotando. O apoio, na verdade, foi boicote. Então, no fundo, é meio ridículo você falar que a União Soviética, sob Stalin, combatia o nazismo. No fundo, ele estava seguindo os interesses geopolíticos que, depois da Segunda Guerra Mundial, vão dividir o planeta na chamada Guerra Fria, entendeu? Então, geralmente, quando você fala assim, né, que Stalin matou pouco nazista, dá a impressão que ele era um antifa do caralho, né? Mas não, o interesse dele não era efetivamente esse, né? E fora que, do ponto de vista técnico, várias ações do Estado russo lembravam o Estado nazista, entendeu? Se a Alemanha teve os campos de concentração, a União Soviética tinha os gulags. E aí, não dá pra defender esse tipo de coisa, entendeu? Fora outras simplificações, entendeu? Que rolam, tipo, ignorando que, cara, é um Estado, é um exército, perseguiu os opositores, entendeu? Já, na verdade, Lenin morre, acho que em 21, se eu não me engano. E já ainda durante a liderança do Lenin, o anarquismo já vinha sendo calado, e quando o Stalin assume, aí já não tem mais nem anarquista lá. Em 1925 já não tinha mais nenhum anarquista na antiga Rússia. Isso que tu falou é uma boa introdução, né? Pensar que os anarquistas foram apagados não apenas na Rússia, mas ao longo de, sei lá, tantos lugares ao longo do mundo. Mas a participação deles efetivamente na Revolução? Então, os anarquistas, os registros... Tem um livro do historiador estadunidense chamado Paul Avrich, que chama Os Anarquistas Russos. É uma história do anarquismo na Rússia até 1921. E ali ele conta não só a participação deles no processo revolucionário,
mas também na formação do movimento operário, porque a Rússia ela era um país semi-feudal, né? Uhum. Porque uma das justificativas do etapista, né, no plano revolucionário, era justamente de que a Rússia precisaria passar primeiro por uma revolução burguesa e depois por uma revolução realmente comunista, né? Então precisaria um processo de modernização, tal. E foi nessa onda da modernização que a merda toda aconteceu, porque hoje em dia é claro que progresso, desenvolvimento e tal, dentro da ordem moderna, significa violência brutal e dirigismo do Estado. Mas aí, nesse livro aí, Os Anarquistas Russos, do Paul Avrich, ele registra os primeiros grupos anarquistas ligados a grupos de estudantes e também alguns movimentos de emancipação dos servos, né, do regime ainda feudal, já em 1861. Então, Moscou, São Petersburgo, Baku e mesmo parte da Ucrânia já havia uma certa aproximação entre uma espécie, o Bakunin chamava de anarquismo indígena dos eslavos, que ele via como um povo de profundo espírito antipolítico. Então, existia o que ficou conhecido como populismo russo, né? Que eram os caras, foda, assim, que praticavam atentados. Sim. Contra lideranças e tal. Tem uma parte do Homem Revoltado do Camus que ele trata bastante desses caras e, em grande medida, eles vão ser parte da inspiração do romance Os Demônios, né? Do Dostoiévski. Sério? Não sabia. Os Demônios praticamente é uma história a partir do Nechayev, né? Que era um doido que na época esteve próximo do Bakunin, mas enfim. E ele deriva dessas coisas, desses movimentos populistas que faziam justiçamento, né? O Camus vai chegar a escrever uma peça também chamada Os Justos, de alguma maneira que é inspirada nos Demônios do Dostoiévski, mas o Dostoiévski é sempre bom olhar com calma, porque ele era um sujeito de uma posição tanto conservadora, embora os romances dele fossem muito interessantes. Então, acho que o primeiro movimento, o Zemlya e Volia, traduzindo é Terra e Liberdade, foi acho que fundado em 1862, né? O Avrich registra como o Terra e Liberdade como seria o primeiro grupo anarquista da Rússia e que praticou atentados violentos contra o Tsar Nicolau I. Então, a oposição aos proprietários de terra, né, por parte dos Mujik, então começa meio por aí, né, meio antifeudal. Tem um romance também, eu não lembro agora o nome, do Tolstói, que conta um pouco isso. E um outro grupo também dessa época, ainda do século XIX, é o Narodnaya Voila, que é Vontade do Povo, e esse grupo, diferente do Terra e Liberdade, era um grupo totalmente dedicado a ações, digamos, terroristas, né? Ou de reação ao terrorismo de Estado. Isso, essa é uma palavra melhor, né? Então, assim, a presença do anarquismo na Rússia é muito antiga e, na verdade, muito diferente, né? Porque é o desenvolvimento de um anarquismo bastante próprio das condições dali, né? Um pouco distante do que seria o obreirismo mais da Europa Central.
Mas eles vão marcar esse início muito ligado ao niilismo russo, que aparece no romance lá, Pais e Filhos do Turgenev. Uma figura como, por exemplo, quem que é o personagem principal do Turgenev? É um sujeito chamado Bazarov, que ele dizia que não acreditava nada da humanidade, que tudo devia ser provado pela ciência, que os únicos livros que ele considerava eram um tratado de física, que eu não vou lembrar agora. Pode crer. E o que é a propriedade do Proudhon. Então, a presença é muito antiga e a gente tem russos, digamos, famosos nas fileiras do anarquismo, a começar pelo próprio Bakunin. Sim, né? Figura mais icônica da... Embora, digamos assim, a carreira revolucionária do Bakunin tenha se desenvolvido mais em solo ocidental do que oriental, né? Então, a própria ideia dos soviets, né, que são os conselhos, é na verdade uma ideia anarquista, né, porque seria a descentralização das decisões a partir dos conselhos de fábrica e alguns conselhos militares também, né, porque essa ter adesão por conta do fracasso da guerra nipo-russa em 1905 de fileiras do exército czarista contra o czar, né? Então, você Japão, né? Contra o Japão, que deu no chamado Domingo Sangrento e tal, onde nasce alguns dos slogans que depois vão ser retomados na Primeira Guerra como paz, terra e liberdade, né? Então você já tinha um movimento ali também de sociais-democratas, e a presença dos anarquistas sempre foi muito forte, a ponto de a Revolução Russa empolgar em todo mundo, né? Já em 1919, por exemplo, o Edgar Lourenço, junto com um outro militante chamado Hélio Negro, que depois vai ser parte dos fundadores do PCB no Brasil. O Hélio Negro, que é o pseudônimo do avô do Thunderbird, mano. Você acredita? Cara, aquela vez que a gente ia falar sobre ele, né? Exatamente. Eles escreveram um livro que chama O que é marximismo ou bolchevismo, né? O problema comunista. E marximismo era uma tradução literal da ideia de bolchevismo, né? Porque bolchevique significa maioria. Que se opunha aos mencheviques, que eram a minoria, mais ligados aos movimentos sociais-democratas, de onde saiu Trotsky. Mas os anarquistas, eles eram, na verdade, a crítica anarquista durante o processo revolucionário é que quando Lenin fala todo poder aos soviets, na verdade isso significa todo poder ao partido, né? Ele detona um processo de centralização da condução da revolução, que inclusive vai se traduzir como embates, por exemplo, em 1919 na Ucrânia, lá em Gulaipulé, contra a revolta maquinovista, né, que era liderada pelo Nestor Makhno, que praticava uma espécie de... Ele era uma espécie de lampião, assim, do interior da Ucrânia, assim, praticava banditismo contra os proprietários da terra e acabou criando um soviete rural ali, e que inclusive foi responsável por impedir o avanço do Exército Branco pela fronteira alemã contra a União Soviética, mas que depois foi traído num pacto que eles fizeram com o Exército Vermelho, à época ainda liderado por Leon Trotsky. Então, a presença do anarquismo na Revolução Russa é marcante, e ela vai trazer as disputas que vinham desde 1903, né? Já, por exemplo, no segundo congresso do Partido Social-Democrata russo, eles já se opunham a esse processo de centralização.
como o Avich diz, né, para os anarquistas sociais-democratas se apoiavam exclusivamente na organização dos trabalhadores qualificados para emancipar a Rússia e se esqueciam das massas camponesas e dos trabalhadores sem qualificação e desempregados, além de ignorarem os marginalizados pela sociedade. Então, tem muito de uma disputa que depois vai acontecer entre... Quer dizer, depois não, né? Aqui já é 1903, que já havia entre o Bakunin e o Marx, que seria do Bakunin enxergar um potencial revolucionário no que se chamava de lumpen proletariado, né? Então, da Revolução Russa vai encarnar disputas do socialismo durante toda a segunda metade do século XIX, né? Com vitória da centralização. Inclusive, na verdade, dentro do movimento operário no mundo, é a vitória dos bolcheviques que vão lastrear a ideia de que é necessário um partido que liderasse as massas para o processo revolucionário. Até então, a ideia de partido nem era muito clara na política em geral. Assim, a invenção dos partidos como a gente conhece hoje é do começo do século XX. E começa-se a pensar uma dualidade ali entre uma ação política liderada pelo partido de massas, que seria o Partido Único, em oposição à proposta da Revolução Social. Então a Revolução Russa é a expressão, digamos, em luta, dessas duas concepções de realizar a emancipação humana. E venceu tese, porque foi vitoriosa como estratégia militar, política e tal, a Revolução Russa. Então, os anarquistas são parte, digamos assim, de todo o processo entre 1905 e 1917, da eclosão da Revolução Russa contra o czarismo. A partir de outubro de 17, quando o partido bolchevique toma a frente do processo revolucionário, começa-se a perseguição aos que seriam os opositores do regime, que são os anarquistas. Na verdade, a coisa degringola mesmo a partir de 1918, quando o Tratado de Brest-Litovsk é assinado e a Rússia sai de vez da pendenga da guerra imperialista, que é a Primeira Guerra Mundial. E aí as lutas se tornam intestinas dentro do território russo. Cara, é complicado isso, né? Porque por mais que a gente estude, pense, veja todas essas relações, hoje em dia, quando a gente pensa, né, numa ação conjunta com comunistas e anarquistas e tudo mais, automaticamente eu penso nesses detalhes, tá ligado? Eu penso, caramba, e daqui a pouco? Será que não vai retomar esse processo? Será que não vão apagar de novo a gente? Será que não vão... A história mostra que não dá pra confiar, não. Em modo bem amplo, tipo assim, diante, né, de um avanço conservador, né, chucro, como a gente vê no Brasil e no mundo, você tem, né, você faz o que dá pra fazer, né? Você mete a cara e fala, mano, vamos fazer alguma coisa. Mas, passado isso, tendo superado esse chucrismo cultural aí que a gente tá vivendo, porra, a gente vai ser inimigo de novo, é isso? Será? Cara, eu acho que quem melhor traduziu isso, existe um texto longo da Emma Goldman de crítica à Revolução Russa, né? E que chama a minha desilusão na Rússia. E ela vai sintetizar a coisa de uma maneira muito objetiva. Ela fala assim, olha, o Lenin disse no Estado da Revolução que a única diferença entre anarquistas e bolcheviques ou marxistas seria uma diferença entre meios e fins, né? Que os nossos fins são os mesmos, mas, diria o Lenin, os nossos meios são mais efetivos, são mais eficientes. E aí ao que a Emma Goldman vai responder, olha, meios autoritários levam a fins autoritários, meios libertários levam a fins libertários. Então não é só uma diferença de meios e fins, é uma diferença de concepção mesmo de processo revolucionário
e de como construir o que, na linguagem socialista da época, se chamava de mundo novo, ou de homem novo, né? Quer dizer, tem uma coisa, eu acho essa a diferença fundamental entre o que é o anarquismo e o que é o bolchevismo, é que para os anarquistas, as organizações revolucionárias devem, digamos assim, performar o que seria a sociedade anarquista já no seu seio. Ou seja, se você quer uma sociedade sem autoridade, as próprias organizações devem funcionar de maneira não autoritária, descentralizada tal. Desde as relações mais particulares até as... Desde do amor, da amizade, das relações pessoais até a própria organização política. Enquanto o marxismo, desde o Manifesto Comunista, argumenta que não, que é preciso um processo de centralização, né? Ou se melhor, mais bem detalhado no Estado da Revolução do Lênin, ele vai dizer assim, olha, a gente precisa esmagar a classe opositora, que é a burguesia, para que dessa maneira nós... Porque assim, a concepção de Estado, pelo menos do leninismo, vai para não generalizar tanto no marxismo, deriva muito da leitura histórica, que é de fundo evolucionista, positivista, porque bastante fundamentada nos estudos antropológicos do Morgan, que era um evolucionista, que é o livro do Engels, Origem da Família e Estado da Propriedade Privada. Então o Lenin parte desse estudo do Engels para dizer assim, olha, o Estado, ele é apenas a imagem invertida da estrutura social, econômica de classe. Então, por isso que o Estado, por exemplo, tem que ter exército, tem que ter polícia, porque ele mascara o que constitui a sociedade, que é a luta de classe. Então, como que seria a revolução? Nós tomaríamos de assalto os meios repressivos e de consenso do Estado, aplicaríamos o direito desigual para poder equalizar a desigualdade social e o Estado definharia. Quer dizer, dito de uma maneira mais simples, se o Estado é a expressão da desigualdade econômica, o Estado revolucionário, ou a ditadura do proletariado, se vocês quiserem, é a etapa na qual o Partido Revolucionário faria o trabalho de correção dessa desigualdade. Se o Estado é só a imagem invertida dessa desigualdade, corrigida a desigualdade, o Estado desapareceria. Isso está no Marx também, está nos debates do Marx com o Bakunin, e o Bakunin argumentava, não, esse Estado, pela própria lógica do que é o Estado, tende a se perpetuar, tende a justificar o tempo todo sua burocracia. É uma crítica que, por exemplo, dentro do próprio marxismo vai ser feita pela Rosa na sua leitura diferente que ela faz de democracia, de ditadura do proletariado, porque a Rosa vai dizer que ditadura do proletariado é sinônimo de democracia operária. Então, no fundo, o bolchevismo é uma manifestação particular e bem autoritária do marxismo, assim, porque você tem outras versões, digamos, menos autoritárias. E aí, nesse sentido, é engraçado porque é a parte que eu concordo com os stalinistas, né? O stalinismo não seria uma distorção do marxismo e do leninismo, como querem os trotskistas. O stalinismo é consequência lógica do leninismo, porque ele é centralizador, ele é autoritário, e aí é claro, né? É violento. Ele é violento, quem defende isso vai dizer, é necessário, é uma etapa necessária, porque a burguesia não vai entregar o poder de bom grado e tal, mas aí aí entra numa disputa do que é a concepção de revolução. Mas eu acho que assim, a crítica mais bem feita, mais bem acabada ao processo revolucionário dos bolcheviques está nesse livrinho aí da Emma Goldman, que teve lá, né? Ela teve em 25 com Alexander Berkman, visitou o Kropotkin, que já estava bem velhinho e era mantido meio que fora das tretas, amando do próprio Lenin, que tinha certa admiração pelo Kropotkin.
mas que, por exemplo, a última manifestação pública de anarquistas na Rússia revolucionária vai ser justamente o enterro do Kropotkin, acho que em 1921. Depois daquilo, os anarquistas vão ser massacrados. A revolta dos marinheiros de Constant mostram isso. Então, na verdade, o processo soviético inicialmente empolgou os revolucionários no mundo todo, a ponto de, por exemplo, no Brasil, o próprio Partido Comunista Brasileiro ter sido fundado por ex-anarquistas que se empolgaram com o sucesso da Revolução Russa, como Astrogildo Pereira e outros, mas que com o tempo acabou sendo uma referência ruim, né? Porque aí todo mundo vira e fala, não dá porque os comunistas vão tomar o poder e fazer o que fizeram na União Soviética. Só que isso é um argumento ardiloso, porque primeiro exclui o projeto derrotado, que foram dos anarquistas, exclui o fato de que o marxismo não pode ser resumido no que foi a experiência bolchevique. Sim, com certeza absoluta. Como eu disse, eu não fiz muito lição de casa, eu tô falando meio de cabeça, assim, eu devia ter estudado. Tá certo, mano. Aí fica melhor ainda, cara, porque senão não fica boteco, fica aula, tá ligado? É verdade. eu tô tentando dar uma olhada, cara, que tem 2 anos já que eu escrevi esse texto que eu te mandei lá, né? Cara, eu acho que assim, questão central, eu acho que para se recuperar a Revolução Russa hoje, passa por uma coisa que eu já falei, né, cara, que ela encarna a própria disputa dentro do movimento operário do século XIX. Porque, na verdade, hoje, pra gente é muito fácil falar marxistas, anarquistas, social-democrata e tal. Tá bem definido, né? Mas naquele momento as coisas estavam... Tanto, foi o que eu falei, né? Você vai ter anarquistas no Brasil que, por força do sucesso da Revolução Russa, vão, digamos, trocar de lado. Então... no fundo, o que se lamenta hoje do mau futuro da Revolução Russa é que ela, ao ser a experiência, entre aspas, bem-sucedida desse processo de emancipação humana, porque tudo começa aí, né? Você pegar os primeiros textos do Marx, do Proudhon e tal, qual que era a leitura? A Revolução Francesa promoveu a emancipação política, ou seja, ela deu status jurídico igual de cidadão, isso tudo em contexto europeu, né? Porque a gente nunca pode esquecer que é um recorte, né? O pau tava comendo ali, né? Com a famosa Declaração Universal dos Direitos do Homem e Cidadão, onde ele vai dizer a frase clássica do liberalismo, que é: todos são iguais perante a lei. Qual seria a tarefa da Revolução Socialista, né? Seria transformar a emancipação política em emancipação humana, ou seja, libertar o homem não só da sua desigualdade jurídica que ele tinha antigamente, porque havia diferenciação de status políticos entre servo e senhor, isso é o feudalismo, mas libertar também o homem das suas amarras materiais. Então, o projeto de emancipação humana podia se traduzir numa revolução do socialismo libertário, para usar os termos da Primeira Internacional entre o Marx e o Bakunin, ou do que o Bakunin chamou de socialismo autoritário, que seria por meio da ditadura do proletariado. Então, a vitória da Revolução Russa significou também a vitória da tese autoritária. Sim. Em fato. E aí ela deu no que deu, e por isso que hoje é muito difícil a gente, direcionado num público mais amplo, dizer, peraí, o socialismo, entendido num sentido muito amplo, não se resume à experiência soviética. Quer dizer,
Outros lugares, por exemplo, a própria Revolução Espanhola depois, que poderia ter significado a vitória da tese anarquista, né, ela foi massacrada por forças externas, inclusive pela própria reação fascista internacional, né? Sim. E aí é muito doido, porque ela recoloca, tipo, toda a disputa ali, né, seja com a FA e a CNT do lado dos anarquistas, o POUM dos trotskistas, o franquismo representando o fascismo, alguns setores do governo popular representando um liberalismo, digamos, mais clássico, né, e é doido porque ela antecipa a disputa da Segunda Guerra Mundial, e em território espanhol o que você tem é a vitória do fascismo. Sim. Então, acho que o principal legado, ou que a gente deveria retomar em torno da Revolução Russa, é como recuperar a tese libertária em detrimento do fracasso, que agora a coisa se inverteu, né? Se no começo do século XXI a vitória bolchevique significou a vitória da tese autoritária, o malogro da União Soviética no final do século XX, né, lá em 1991, significa a possibilidade de retomada da tese libertária. E essa retomada da tese libertária me parece assim, é complicado, né? Porque dois anarquistas, um conversando com o outro, fica muito fácil, né? Tipo, pedir pra dois palmeirenses definir como que é um corintiano, tá ligado? Exatamente. Mas me parece que, modo geral, igual a gente tava falando antes de começar a gravar aqui, meu velho vem aqui em casa, às vezes sobe aqui no estúdio, fica mexendo nos meus livros aqui, fica contando as histórias de briga dele, não sei o quê. E quando a gente começa a falar de política, que é inevitável falar de política hoje em dia, você senta com uma pessoa, você senta num ônibus, é inevitável que uma hora ou outra você acabe falando de política. Acaba que por conta, e pode parecer, sabe, uma pessoa que está ouvindo, que talvez não seja, não pense como a gente, pode falar, mas vocês estão forçando a barra. Mas inevitavelmente o velho vai caminhando para esse lado e vai falando, porra, mas não adianta votar, mas porra, mas os caras sempre vão estar lá no poder, mas sempre é o filho, e sempre é o neto, e sempre... E por conta bem dessas questões todas, acaba me parecendo, pode ser que seja uma impressão minha por conta disso tudo que eu falei, mas acaba me parecendo que as pessoas naturalmente estão caminhando para uma perspectiva menos autoritária, né? E por outro lado, você tem um bando de maluco que tá aplaudindo um fascista, né? Aplaudindo um fascínio, aplaudindo um guri de 7 anos sentado na cadeira de presidente, né? Essas questões, assim, pra mim são muito... mereciam, assim, né, um tempo mais... como é que eu vou dizer? Mereciam uma dedicação mais pra pensar por que eu vejo tantas pessoas aqui... E às vezes, isso que é complexo, às vezes o mesmo cara que apoiou o Bolsonaro na campanha é o cara que tá falando, porra, mas não muda nada, é a mesma coisa e tudo mais. Você acha que tem alguma coisa a ver aí, ou... Cara, eu acho que assim, essa aposta digamos assim, na natureza humana, para mim seria o grande erro do anarquismo clássico. Assim. Os anarquistas também sempre acreditaram nisso, tipo, principalmente Kropotkin, Malatesta, né? Eles tinham uma espécie de convicção de que a humanidade caminharia por uma concepção mais libertária. Obviamente, acho que a gente vive num mundo onde, paradoxalmente, a violência do Estado é infinitamente maior, né? Eu estava sexta-feira numa mesa lá na PUC discutindo isso e falando, então como que é essa história, né, de hoje, o autoritarismo sobre o Bolsonaro dentro do contexto democrático e tal. E eu falei, gente, a questão é que, mesmo não tendo a mesma forma da ditadura de 64, em números absolutos, a gente vive um tempo onde o Estado pratica a morte violenta em escala muito maior do que ele já praticou em qualquer momento da história da humanidade. Com certeza absoluta. Nunca se matou tanta gente como se mata hoje. Então eu acho ruim a gente apostar no fato de que existe uma tendência, digamos assim, natural. E, ao mesmo tempo, de fato, nós vivemos liberdades que, por exemplo, os nossos antepassados não viveram.
A questão é a gente ter a capacidade de ler como isso está sendo distribuído e o que significa exatamente essa liberdade, né? Porque acho que um dos efeitos a partir dos anos 70, com a emergência do neoliberalismo no mundo, é que o neoliberalismo vai conseguir desenvolver uma certa concepção de liberdade fabricada pela própria competição de mercado. Então, no fundo, hoje também é difícil a gente entender o que as pessoas estão falando quando elas falam liberdade, sabe? Do que elas estão... Pode crer. Porque, por exemplo, uma concepção, pelo menos ontológica, do liberalismo se tornou, infelizmente, vitoriosa, pelo menos no senso comum, né? Que é a ideia de que a liberdade é uma espécie de conquista individual, entendeu? Ao passo que, por exemplo, você pegar entre os anarquistas, né, tem a famosa frase do Bakunin em oposição à concepção liberal de liberdade, que é, bom, minha liberdade não termina onde começa do outro. Minha liberdade, ela se potencializa na liberdade do outro. Sim. Então, acho que o que o liberalismo colocou e que o neoliberalismo levou ao extremo é essa ideia de que a liberdade é individual, né? De que a liberdade é uma conquista individual. E isso faz sentido por quê? Porque a concepção de liberdade está colada na concepção de propriedade privada, né? Não se tem uma concepção de liberdade ampliada. Mas você vê, na crítica à Revolução Russa, os anarquistas não estão sozinhos não, mesmo na época. Setores do próprio marxismo já faziam a crítica. Eu acabei de achar uma anotação minha aqui que coloca a posição da Rosa Luxemburgo. Ela diz assim, ó, Rosa Luxemburgo, a minha anotação, né? Citar a Rosa, eu abro aspas aqui. Rosa Luxemburgo parte em sua crítica de uma valorização da política como campo do dissenso, da liberdade de expressão e da garantia da pluralidade de opiniões como elementos educativos para a tomada de consciência das massas trabalhadoras. Então, por exemplo, tem uma famosa frase da Rosa que é a liberdade de pensamento é a liberdade do outro pensar diferente. Então a Rosa, ela tinha uma concepção de liberdade, vai ser acusada de anarquista, de liberal, mas assim, muito mais ampla do que do bolchevismo. E mais, ela dizia que isso era necessário porque para se transformar a sociedade, ela precisa transformar a consciência das massas trabalhadoras. E você não faz isso dirigindo ela autoritariamente, você faz isso fomentando o dissenso, fomentando a divergência de opinião. Então, ao se referir diretamente a Lenin e a Trotsky, Rosa Luxemburgo, né, em seu manuscrito de Dentro da Prisão de Breslau, na Alemanha, ela não apenas critica os atos dos seus camaradas russos, como a própria forma deles conceberem a condução da revolução e a ocupação do governo na forma de uma ditadura do proletariado. Segundo Rosa Luxemburgo, abre aspas, estou citando a Rosa, o pressuposto tácito da ditadura no sentido dado por Lenin e Trotsky é que a transformação socialista seria uma coisa para a qual o Partido Revolucionário tem no bolso uma receita pronta, que só precisaria da energia do proletariado para ser realizada, fecha aspas. Então, a crítica da Rosa eu acho muito interessante, porque o problema para ela era assim, bom, dane-se que a sua concepção é mais, digamos, militarmente ou politicamente eficiente. A questão é, a revolução não pode ser uma receita aplicada por iluminados sobre as massas trabalhadoras. Ela precisa ser construída junto às massas trabalhadoras. E nesse sentido, por conta dos debates contemporâneos, eu acho muito significativo a gente notar, e eu me dei conta agora falando para você, que as duas principais críticas à Revolução Russa, a dos anarquistas e a do marxismo, digamos assim, menos autoritário, vão partir de duas mulheres, né? Quer dizer, a crítica dos anarquistas é feita pela Emma Goldman e a crítica dentro das fileiras marxistas é feita pela Rosa Luxemburgo. Então, é interessante quando a gente já tem hoje um debate onde a subjetividade é mais levada em conta do que
do que era na época, né? Que existe sim uma guerra de mundos aí, né? Quer dizer, é mais do que uma concepção X ou Y, né? Quer dizer, qual é a concepção de vida que está em jogo quando se fala em revolução? Porque durante muito tempo se acreditou que apenas a transformação das condições objetivas e materiais da história transformaria o homem. E hoje em dia a gente sabe muito bem que isso não é verdade, porque, sei lá, existe uma série de outras opressões que atravessam a constituição do sujeito que devem ser tão combatidas contra a desigualdade econômica, né? Como o machismo, a misoginia, a homofobia. E eu acho que nesse sentido o anarquismo envelheceu melhor que o marxismo, sabe? Porque, é claro, eu tô aqui, né, defendendo o anarquismo e tal, mas me parece que esse meu argumento é bem objetivo, daria para botar ele à prova. Por quê? Primeiro porque o anarquismo nunca se resumiu a uma teoria fechada da revolução, quer dizer, você tem dentro do anarquismo concepções várias de transformação, né? Embora haja uma certa pluralidade também no marxismo, no anarquismo há diferença mesmo, assim, tipo, de concepções, inclusive, que se tornam antagônicas. E a segunda é que ele sempre chamou atenção para essas outras opressões, entendeu? Tipo, a pauta, por exemplo, do amor livre, da liberdade feminina, da liberdade sexual, tá posta pelos anarquistas desde sempre, entendeu? Tá posta por sujeitos como o anarco-individualista francês Émile Armand, tá posta como a anarquista brasileira Maria Lacerda de Moura, tá posta nos textos em favor dos métodos anticoncepcionais da Emma Goldman, o que levou à cadeia. Isso também é outra coisa muito interessante, né, cara? A Emma Goldman esteve envolvida no movimento operário nos Estados Unidos a vida inteira dela. E o que rende uma prisão para ela em determinado momento é ela fazer palestras para as mulheres, ensinando elas métodos anticoncepcionais, entendeu? Isso no começo do século XX. Então, no fundo, embora você tenha já na Revolução Russa várias concepções diferentes de liberdade feminina, né? A gente vai ter, não vou ser desonesto em dizer que não existia isso lá. Existia, mas perto do que se pensa hoje, se você procura na história, essas temáticas estão muito mais bem tratadas entre as fileiras anarquistas do que propriamente entre as fileiras do socialismo autoritário ou marxismo. Esse negócio que você falou, né, que a presença desse tipo de discurso ela tá posta aí desde muito tempo atrás. É uma coisa que é muito interessante quando você começa a ler os textos, né? Às vezes tem coisas que... Alguns textos da Emma que você lê, como eu até falei no programa que eu gravei lá com a Vanessa. Eu vi, programa legal, eu ouvi esse programa. Poderia ter sido escrita por uma militante feminista adolescente do ensino médio hoje, algumas coisas que ela fala. E você fala, né? É completamente contemporâneo o que essa mulher fala, né? Eu, particularmente, sou apaixonada. A Emma Goldman é a mulher da minha vida, cara, sabe? Eu gosto dela também. E você pensa, caraca, quanto tempo atrás já... E parece que, em certa instância, e é claro que seria muito desonesto da nossa parte falar assim, não, porque o anarquismo é perfeito e o marxista tudo vai pro inferno quando morreu, coisa semelhante, mas é muito parece que tá mais urgente essas necessidades, né, nos textos anarquistas desde sempre, enquanto que na maioria dos textos da esquerda autoritária, assim, você não vê essa urgência, né? Parece que é uma pauta secundária que depois que a revolução estiver posta, depois que estiver com os homens brancos, né, de meia idade controlando todo mundo, daí a gente vai ver como que a gente faz com as mulheres, com os LGBTs, com todo mundo, né? E como você falou, no discurso anarquista parece que isso é anterior à necessidade de uma, entre aspas, mil aspas, uma suposta revolução, né? Então, e isso tem a ver com a própria concepção de Estado, né, cara? Porque
você pode entender o Estado apenas como um instrumento objetivo de dominação política, mas você pode, como os anarquistas sempre defenderam, entender o Estado como resultado de uma série de interações humanas micropolíticas, entendeu? Quer dizer, então, significa que sem se desfazer disso que constitui o Estado no seu campo mais miúdo, não adianta você simplesmente ir lá e tomar o poder, entendeu? Sim. Isso é bem interessante, porque, por exemplo, mesmo as manifestações que não são declaradamente anarquistas, mas contemporâneas, vão constatar isso, né? O famoso livro do John Holloway sobre os zapatistas, e o John Holloway é um marxista, né? Chama-se justamente Mudar o Mundo Sem Tomar o Poder, que era a proposição zapatista, que é a proposição zapatista, né? E o que é mudar o mundo sem tomar o poder, se não o programa anarquista, se a gente puder chamar. Exato. Gravei também um programa sobre o zapatismo há uns dias atrás aí. E ainda que a gente tenha várias ressalvas em falar, não é anarquismo, é assim, porque, né, tem toda uma questão técnica envolvida aí pra gente poder falar isso, mas é inevitável você ver uma série de paralelos entre esses pensamentos libertários aqui latino-americanos e alguns pensamentos europeus. Mas são também porque ele se vale de, embora, né, o Orlando lá tenha toda a razão, uma bobagem ficar associando pensamento indígena ao anarquismo, mas é inevitável também entender que existem concepções de liberdade muito mais ricas entre os povos ameríndios do que toda a tradição europeia. Sim, né? E o zapatismo se vale disso. E inclusive eu diria assim que uma das características fundantes do anarquismo seria essa, você se possibilitar falar, então deixa essa legenda de lado e vamos abraçar essa causa aqui. O que não aconteceria em outras propostas, né? Que tem que ser aquela naquele livro, conforme aquela Bíblia, conforme aquele Messias, né? Então, mas aí que tá, né? Tipo, os comunistas vão odiar esse programa, cara. Paciência, né? Porque o grande lance é esse, né? Tipo, na verdade, você impor um programa, seja ele qual for, mesmo que ele seja, digamos, um programa anarquista, é em si matar a transformação no seu nascimento, né? A coisa tem que ser construída pelas pessoas que estão envolvidas, entendeu? Não tem como. Senão isso vai degringolar em algum tipo de autoritarismo, seja ele qual for, entendeu? Cara, gostei pra caralho. Quer deixar algum recado final ou não? O recado final é assim: continuemos lutando pela liberdade, porque a própria luta já é em si a experiência de liberdade. Isso que a gente tem que ter sempre em mente, né? Lutar já é realizar. Se a gente vai ganhar ou não, isso é uma outra conversa. Uma outra questão. E tá difícil, viu, cara? Sabe uma coisa que tem me incomodado muito, mano? A galera, do ponto de vista subjetivo, se entrega muito rápido ao programa dos caras, entendeu? Então aí você encontra uma galera assim, não, tá tudo uma merda, tal. Cara, que tá uma merda a gente sabe, então vamos pular essa parte. Vamos fazer o que a gente quer, ou o que dá pra fazer, né? Porque também ficar só num vale de lágrimas porque o filho da puta do Belurila é presidente, não dá, né? Como dizia Marighella, ousar lutar, ousar vencer, pô. Tô olhando pra ele aqui. Grande Marighella. Fechou então? Tá falando tão mal dos comunistas, né? Vamos ver. Beijo pros um deles. Marighella, te amo. Não, mas a gente falou da Rosa aí também, pô.
Atenção, isso aqui não é um assalto. Vocês estão assistindo uma expropriação revolucionária. Nós estamos expropriando uma instituição bancária, que é um dos suportes dessa ditadura cruel e sanguinária. E aí você que escutou o programa até o final, gostou do conteúdo? Bom, se você gostou, considere a possibilidade de colaborar financeiramente com a manutenção desse programa acessando ao apoia.se/Teologia de Boteco. apoia.se/Teologia de Boteco. E verifique as possibilidades. Valeu! Não, então, e aí a gente podia pensar mesmo em ter um... É que, cara, eu tô fazendo 412 coisas, mas assim, esse horário, tipo, um domingo por mês... Um domingo de manhã por mês? A gente pega... Eu vou montar... Tem muito tempo, quando eu comecei a dar aula Eu lembro que, assim, no fundo, nossa conversa começou assim, a gente nunca levou isso adiante. Quando eu comecei a dar aula na PUC, 2009, eu acho... Eu dei um curso livre sobre anarquismo e eram, acho que 12 encontros. Pode crer. Então, tipo, e era assim, a história do anarquismo, desde o comecinho até agora, movimento antiglobalização. A gente podia fazer um programinha desse. Tá, pode crer, agora eu tô lembrando disso. E aí a gente fica como uma espécie de material mesmo, de registro, estudo. né? Tá, fechou. Então vamos fazer isso aí. Vamos... Então,